Fala DG Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo para a série dos Anjos Caídos Digimon, né? Então, continuando aí da série dos Anjos Caídos também, a gente vai estar falando hoje sobre aquele que provavelmente é a marca registrada dos Digimons Anjos Caídos dentro da franquia Digimon, né? Vamos conversar um pouquinho sobre o Devimon. Vamos começar? Vambora! Bom, então acredito que todo mundo que está assistindo esse vídeo conhece o Devimon muito bem, afinal de contas, ele foi o primeiro grande vilão de Digimon, né? Aquele que produziu as engrenagens negras, que queria dominar toda a Ilha Arquivo e por aí vai, né? E todo mundo que conhece o Devimon sabe da conexão que ele sempre teve com o Angemon, né? Em particular com o Angemon que apareceu em Digimon Adventure original e também nesse Digimon Adventure aqui também, onde ele tem uma conexão, digamos que ainda mais forte com o Angemon, né? E por que o Devimon normalmente tem conexão com os Angemons, pessoal? Porque no passado o Devimon também foi o Angemon. Não todos eles, obviamente, né? Não confundir. Existem vezes onde certos Digimons evoluem direto para um Devimon, né? Ele sempre foi um Devimon. Porém, se um Angemon se torna um Digimon muito, muito ruim, se ele cai na área escura, ele então se transforma num Devimon, né? E essa transformação faz com que eles tenham essa conexão, obviamente, né? E é por isso que muitas vezes a gente vê eles aparecendo juntos, sendo grandes rivais, né? Onde, para o Devimon ser destruído, o Angemon precisou se sacrificar, porque ambos tinham o poder equivalente e por aí vai, né? Então, dá para entender aí por que ele é tão importante para um vídeo como esse. Então eu acho bem legal quando certas pessoas subestimam o Devimon, né? Tipo, ah não, é só um Devimon, ele é só um Digimon de nível adulto de evolução, né? Ele não é tão forte assim, ele foi o primeiro vilão, foi derrotado por apenas um Angemon, né? Porém, é bem legal porque os Angemons são Digimons extremamente poderosos, né? Todo mundo conecta o Angemon com um poder sagrado muito enorme, então ele é um Digimon muito forte. Então não faz sentido, porque você vai ver o Devimon como um Digimon mais fraco, se para ele ser derrotado na maioria das vezes, ele precisa de um Digimon tão forte quanto ele, que é na maioria das vezes o Angemon, que é um Digimon visto por ser muito forte para o seu nível, né? Não, pessoal, o Devimon é um Digimon muito forte com certeza, né? E é interessante porque muito provavelmente não existe apenas um Devimon na área escura, né? Muito provavelmente existem muitos. E então você espera que uma invasão, né, alguma coisa do tipo que venha da área escura seja muito perigosa, seja muito destrutiva. Imagine uma onda de Devimons atacando todos ao mesmo tempo, né? Isso com certeza é muito incrível. Se vocês olharem no peito do Devimon, vocês vão ver que ele tem uma marca vermelha que lembra de certa forma um morcego, né? Essa marca também é conhecida como a marca do mal, né? Essa marca nasce no peito do Devimon quando um Angemon se transforma nele, ou sempre que um Digimon evolui para um Devimon, ele sempre vai ter essa marca do mal no peito dele, né? Ela brilha bastante, é dito na descrição dele, para mostrar que ele realmente é um Digimon bem maligno, né? Sendo uma marca do mal, eu imagino que ela mostra para todo mundo, tipo, olha, ele se transformou numa coisa muito ruim, né? Ele é aquele que vai trazer as coisas ruins para todo mundo, né? Então é bem interessante que ele tenha uma marca como essa. A gente não vê marcas dessa forma em outros Digimons, mesmo em Digimons que estão dentro da área escura junto com ele. Então é legal, meio que se ele for um Digimon que trabalhar para outros Digimons mais poderosos do que ele, como por exemplo os Myotismons, os Lords Demônios e por aí vai, um Devimon mostrando essa marca do mal meio que funciona como uma bandeira, sabe? Esse daqui é um Digimon que traz tudo que é ruim, né? Não que você olhar para ele e falar, nossa, ele é um Digimon que parece um demônio, já não mostraria isso. Obviamente que mostra, mas a marca do mal tá ali com esse intuito, né? Mostrar que ele é muito do mal, mostrar que muito provavelmente não tem volta, mas eu não pensaria exatamente dessa forma. Então, se você assistiu e prestou atenção no último episódio de Digimon Adventure 2020, você reparou que durante o confronto entre o Angemon e o Devimon, quando finalmente o Angemon venceu a vontade do Devimon, a marca do mal que estava no peito do Devimon desapareceu e no lugar dela surgiu a marca, o emblema da esperança, né? Você pode até imaginar que talvez isso seja exclusivo daquele Angemon, porque ele é o Angemon do Digi Escolhido da Esperança. Sim, porém, de certa forma todos os Angemons representam a esperança também. Então quem não garante que os Angemons conseguiriam lidar com os Devimons da mesma forma, né?
E isso também traz uma questão muito interessante, que é o fato de que se um Digimon como o Angemon cai da graça e acaba se transformando no Devimon, por que o inverso também não é verdadeiro? Porque um Devimon que se transformaria num Digimon muito melhor, um Digimon do bem, não se transformaria de volta em um Angemon. Eu acho que talvez seja muito possível, principalmente se ele perder essa marca do mal que ele tem no peito, né? Se essa marca do mal for substituída pelo símbolo da esperança ou por alguma coisa que represente coisas boas, né? Ele se transformaria num Angemon, talvez sempre que um Devimon voltar a ser do bem ou passar a ser do bem, ele perca a marca do mal, o que seria muito interessante. Então o Devimon, ele tem a marca registrada dele, que é o ataque com as garras, né? Ele tem um ataque chamado Garra das Trevas, Garra do Mal, né? Onde ele dá um arranhão assim do mal no inimigo e causa muito dano. É um ataque bem simples e bem normal para um Digimon como esse, desse nível, né? Porém, a habilidade mais poderosa do Devimon não é essa. É uma habilidade que ele usa através dos olhos, né? É dito que os olhos do Devimon brilham um vermelho, né, bem forte, uma luz assim. E qualquer um que olhar nos olhos dele vai ser enfeitiçado, né? Meio que vai ser controlado por ele, controlado mentalmente, né? Então é uma habilidade muito perigosa e por isso muitas vezes o Devimon é visto como aquele cara do mal que controla os outros, que comanda as coisas. Ele tem habilidade para isso, né? Muitas vezes existem outros Digimons trabalhando para ele, mesmo que no Digimon Adventure original ele tenha usado as engrenagens e tudo mais. O próprio Devimon com as habilidades dele já consegue fazer esse tipo de coisa, né? Eu não sei se ele vai conseguir controlar Digimons mais fortes do que ele muito facilmente, porém eu imagino que Digimons de nível adulto e por aí sejam controlados por ele muito facilmente. Então, pessoal, também é descrito que o Devimon é um Digimon muito inteligente. Não confundir, não é porque o Angemon se transformou numa criatura das trevas que de repente ele ficou irracional e ele ataca tudo que ele vê pela frente como se ele fosse um animal. Não, ele continua extremamente inteligente, inclusive o Devimon planeja tudo o que ele quer fazer, né? Ele cria planos enormes e cheios de detalhes, porque ele gosta de fazer esse tipo de coisa. Ele manteve o nível de inteligência que ele tinha ainda como Angemon. Isso é muito importante. Então sempre que a gente vê um Devimon, a gente tem que entender que ele sempre vai ser um problema. Se a gente sabe que o Angemon é tão poderoso, então o Devimon também é tão poderoso, né? E as evoluções pelas quais ele passa também vão ser. Então é bem interessante isso. É por isso que na maioria das vezes que a gente vê Devimons, eles sempre são um grande problema, um grande vilão e por aí vai. Então, Digi Escolhidos, eu queria começar falando sobre o Devimon para vocês nessa série, né? Apesar de a gente ter começado pela Ordinemon, a Ordinemon meio que foi a conexão que eu usei entre as duas séries. O Devimon meio que começa porque, bom, a maioria das pessoas conhece o Devimon como o primeiro vilão, o primeiro Digimon do atributo vírus, né? Aquele que representa o mal para os Digimons e por aí vai, né? E ele já é um anjo caído Digimon. E eu sei que muitas pessoas são fãs dele também. Então, eu vou pedir que, depois desse vídeo, vocês deixem aí nos seus comentários tudo o que vocês acham do Devimon, por favor. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser. Deixa um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Espero que todo mundo tenha um dia maravilhoso. Aguardo todos vocês para os próximos vídeos. Então, fui, Digi Escolhidos. Tchau, tchau.